Olá, tudo bem? Para mim é um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com cada colega advogado, com cada colega advogada, com cada acadêmico de direito, aqueles que nos assistem, em razão desta grande ideia trazida pelo presidente Antônio Fabrício, das videoaulas com referência ao novo Código de Processo Civil. Nós sabemos de toda a dificuldade de implementação de uma norma, em especial uma norma tão complexa quanto é o Código de Processo Civil. Por isso, a diretoria da OAB, liderada pelo presidente Antônio Fabrício, não tem medido esforços para que todo advogado e toda advogada mineira tenha acesso às videoaulas, bem como às caravanas do Código de Processo Civil. Nessa oportunidade, eu quero agradecer a confiança do presidente Antônio Fabrício e quero tentar, ao longo de nossa exposição, tratar deste novo Código de Processo Civil em uma das searas mais importantes que julgo, que são aquelas que dizem respeito às alterações nos procedimentos especiais. Eu, particularmente, tenho a alegria e a honra de lecionar procedimentos especiais há alguns anos, então posso compará-los, tanto sob a dicção do CPC de 1973, quanto esse agora, em vigência desde março deste ano. E para isso, eu queria inicialmente sustentar a importância da divisão em duas partes neste novo Código de Processo Civil. A parte geral e a parte especial. E nesta última, obviamente, a participação do legislador em fomentar a discussão em alguns procedimentos especiais muito importantes para a solução de alguns litígios, muito importantes para a solução de situações que normalmente não seriam possíveis de serem solucionadas ao longo de um procedimento comum. E daí a preocupação do legislador em estabelecer um procedimento especial. Com esta breve introdução, quero mencionar que os procedimentos especiais, aqueles alinhados a partir do artigo 539, começando lá na ação de consignação e pagamento, e tantas outras hipóteses trazidas pelo novo Código, sofreram importantes alterações que nós tentaremos, ao longo dessa exposição, abordá-las de modo didático, abordá-las de modo claro, a fim de que possamos trabalhar essas diferenças daquele código revogado para este código vigente e compreendê-las inclusive sob a vigência destes 8 para 9 meses do novo Código de Processo Civil. Começo tratando especialmente da diferença entre processo e procedimento. Quando nós exteriorizamos a jurisdição, nós o fazemos por meio de um processo, por meio de um mecanismo para a solução de litígios em que se exterioriza a própria jurisdição. Nos dizeres da melhor doutrina, certamente o processo é a exteriorização da jurisdição. E procedimento exterioriza processo. É o modo de se alcançar esse mecanismo. Logo, começando essa distinção entre processo e procedimento, nós poderemos pensar por que as alterações existiram e quais de fato são qual é a relevância dessas alterações para o próprio processo civil e para a prática do advogado. Alguns procedimentos especiais foram revogados, outros tantos foram colocados na condição de procedimentos especiais, e é isso que nós pretendemos abordar ao longo dessa exposição. Começo, por óbvio, com aquele primeiro procedimento especial, a ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento ela está alinhada, segundo as diretrizes do Código de Processo Civil, a partir do artigo 539 e até o artigo 549. Nós sabemos que a ação de consignação em pagamento é um mecanismo, de liberação de forma indireta do devedor de se livrar de um vínculo obrigacional. Evidentemente que as alterações no Código de Processo Civil, no que pertinem à consignação em pagamento, foram pontuais, porque a ação de consignação em pagamento, nos últimos anos, sofreu algumas alterações. A mais importante delas, certamente, a consignação extrajudicial. É relevante aqui pontuar que, independentemente da aquiescência do credor, este devedor pode vir a juízo e tentar livrar-se da obrigação ou da imposição de uma mora, ou mormente também mencionar aqui a possibilidade de decreto de resilição contratual, evitando-se essa possibilidade com a interposição
da ação de consignação em pagamento. O ajuizamento da consignação em pagamento, enquanto um mecanismo judicial para livrar-se desta obrigação, para deixar claro que não há que se considerar a aplicação de mora, a aplicação, evidentemente, das penalidades contratuais, é um instrumento que, por si só, deve ser especial. Normalmente porque nós estamos diante de uma relação entre o devedor, uma relação entre o credor, e o que é normal, o que é ordinário, o que é comum, seria o próprio credor procurar o poder judiciário nas hipóteses em que este devedor se recusa a cumprir uma obrigação a tempo e modo. Porém, a ação de consignação em pagamento, por via reflexa, ela trabalha de modo diferenciado. Ela é uma ação manejada pelo próprio devedor nesta condição, na condição de livrar-se desse vínculo obrigacional, na condição de ter reconhecido pelo Estado juiz a sua correção contratual, a sua decisão acertada, a sua decisão de cumprir aquele contrato e de ver reconhecidamente pelo próprio Estado juiz a decisão no sentido de livrar-se dessa obrigação. Alguns aspectos são importantes de serem abordados quanto à consignação em pagamento. E acredito que um dos mais relevantes diga respeito a alterações pontuais já mencionadas nesses artigos 539 a 549, em especial o que diz respeito a pequenas e pontuais alterações da legitimidade e também algumas correções específicas e positivadas no Código de Processo Civil que dizem respeito à competência. A consignação extrajudicial, ela permanece no novo Código de Processo Civil e o procedimento ela é semelhante ao que era anteriormente previsto. Essas mudanças pontuais, elas podem ser refletidas apenas na própria redação dos artigos. Por exemplo, o artigo 545 acresceu a necessidade de se instaurar uma liquidação de sentença no seu parágrafo 2º, já que somente será possível a execução de título líquido. Então, por óbvio que havia necessidade de se corrigir pontualmente, repito, instaurando o procedimento prévio de liquidação. O artigo 547, na mesma linha, apresentou maior clareza ao mencionar o procedimento nos casos de dúvida acerca da pessoa, ou seja, a quem se deve pagar. Há ali uma reforma nesse sentido, há ali uma correção, uma positivação, exprimindo ali, a partir de então, de que maneira deve o consignante utilizar esse procedimento e, em especial, a quem deve dirigir a ação no polo passivo. Portanto, são essas as primeiras alterações no que diz respeito à consignação em pagamento. Pontuais, repito, mas que são importantes, porque o procedimento especial da consignação em pagamento é um procedimento por demais relevante. O segundo procedimento que estamos a comentar é aquele que diz respeito à antiga ação de prestação de contas. A antiga ação de prestação de contas, segundo o Código de 1973, era uma ação que subdividia-se com a possibilidade de legitimidade ativa, tanto de quem possa exigir a prestação de contas, como quem devesse prestá-las. Ou seja, o procedimento especial podia ser utilizado por aquele que desejava prestar as contas ou por aquele que deseja ver exigida a prestação dessas contas. O novo Código de Processo Civil não prevê uma ação de prestação de contas lato sensu, permitindo a interposição e o ajuizamento tanto por aquele que deva exigir as contas como por aquele que queira prestá-las. Mas sim um procedimento especial que, a partir de então, denominou-se a ação de exigir as contas. Ou seja, há aqui uma distinção na legitimidade ativa, porque essa legitimidade ativa doravante, ou seja, em vigência desde março deste ano, ela será utilizada por aquele que deve exigir de outrem a prestação de contas, não podendo mais valer-se do procedimento especial aquele que deseja ver as suas contas devidamente prestadas a quem tenha um vínculo obrigacional desta prestação de contas. Mas aí poderíamos nos indagar, ora, aquele que queira prestar as suas contas em juízo não poderá mais fazê-lo? A resposta é, poderá. Todavia, não será pelo procedimento especial, e sim pelo procedimento comum. No procedimento especial, a teor do artigo 550 e até o artigo 553, cabe a ação de exigir as contas, e aqui o aspecto da legitimidade é muito importante de ser ressaltado, aquele que tem o direito de exigir de outrem que essas contas sejam prestadas.
nós sabemos que a ação de prestação de contas é uma ação bifásica, em que num primeiro momento estabelece-se a obrigação desta prestação de contas e num segundo momento a avaliação propriamente dita destas contas. Então entendo que uma das grandes modificações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, em especial quanto à antiga ação de prestação de contas e agora a ação de exigir contas, dá-se com relação à legitimidade, ou seja, é legitimado ativo para a propositura desta ação àquele que tem o direito, por algum vínculo obrigacional, de exigir de outrem uma prestação de contas. Importante aqui, superada a questão da legitimidade, trabalhar um pouco o aspecto da competência. E nesse alinhamento da questão da competência, via de regra, é o foro do local em que se deu a gestão ou a administração, porque se estamos a dizer que alguém tem o direito de exigir de outrem a prestação de contas, ela se dá em razão de um negócio jurídico previamente existente. E deste negócio jurídico, observa-se em que local se deu a gestão ou a administração para a fixação da competência. No aspecto prático deste procedimento especial, é de se ressaltar que, como já mencionado, uma ação bifásica, numa primeira fase, o réu é determinado a este a obrigação de prestar ou não essas contas, e se for fixada essa obrigação, esta o será no prazo de 15 dias. Depois, num segundo momento, numa segunda fase, haverá o julgamento dessas contas. Evidente que a sentença que julga improcedente a ação de exigir contas tem natureza declaratória, e a que julga procedente terá natureza condenatória, porque se as contas foram prestadas e elas foram rejeitadas, há um saldo certamente a pagar. E este saldo a pagar poderá ser cobrado nos mesmos autos em que se obteve a suposta prestação de contas. Logo, desde a denominação da ação, saindo de prestação de contas e passando para exigir as contas, há uma mudança na legislação. A mudança do título já indica essas alterações que existiram no corpo do texto legal. Os prazos para que o autor e o réu se manifestarem passaram de 5 para 15 dias, como inclusive é uma regra quase que geral no Código de Processo Civil, o elastecimento desses prazos no procedimento especial de 5 para 15, adotou um entendimento jurisprudencial que já vinha acontecendo no sentido de que não há mais a necessidade dessas contas estarem de forma mercantil, segundo os padrões da contabilidade, porém, essas contas elas não podem estar de qualquer modo apresentadas, ou seja, ainda que se observe os princípios da instrumentalidade e da efetividade processual, essas contas devem ser bem apresentadas e ainda que não exija mais, positivadamente, a apresentação em forma mercantil, é claro que as receitas, as despesas, os investimentos, eles devem estar demonstrados a fim de que o julgador possa analisá-las com a cautela que essa ação, esse procedimento especial exige. Estabeleceu-se ainda, a partir de uma previsão do artigo 553, que o juiz poderá adotar as medidas necessárias para a reparação dos prejuízos sofridos em razão do inadimplemento daquele que tinha a obrigação de prestar as contas e de que não o fez. Esse alinhamento está a partir da leitura do artigo 553 de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva. Superada a ação de consignação e pagamento e também a ação de exigir as contas, nós abordaremos agora um importante instrumento nos procedimentos especiais, que são as ações possessórias. Esse terceiro procedimento, um procedimento que ganhou um alcance ainda maior com a mudança advinda no novo Código de Processo Civil. Digo-lhes, um alcance maior, notadamente pelos instrumentos agora de aplicação dessas ações possessórias no universo coletivo, não significando que existiram retrações àquilo que já havia previsto na legislação, mas muito pelo contrário, um alcance maior, um alcance em que as ações de natureza coletiva, no âmbito de discussão possessória, passam a também ter sua previsão positivada no âmbito dos procedimentos especiais. Nós todos sabemos que as ações possessórias são ações judiciais intentadas com vista à proteção da posse. Não estamos aqui discutindo o Instituto da Propriedade, mas discutindo o Instituto da Posse. E as suas mais diversas classificações no âmbito do direito civil, como posse justa, como posse injusta, como posse advinda de boa-fé, de má-fé, posse direta e posse indireta, com todos os permissivos legais para o manejo da ação, das ações possessórias.
Os interditos possessórios são gênero do qual nós podemos atribuir algumas espécies. Por exemplo, a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse, o interdito proibitório, todas já presentes no Código de Processo Civil de 1973 e mantidas agora no Código de Processo Civil de 2015. Porém, com algumas alterações pontuais e necessárias para, inclusive, o implemento desses conflitos sociais que tanto têm afligido o Poder Judiciário, esses conflitos coletivos que dizem respeito à posse, cujas previsões agora estão positivadas. Eu entendo que as ações possessórias típicas dessa manutenção, dessa reintegração, isso com base no turbação e no esbulho, elas permanecem, e também a distinção entre procedimento de ação de força nova, ação de força velha, ou seja, nós temos ainda a distinção de utilização de um procedimento especial para aquela posse que foi turbada e esbulhada com menos de ano e dia, e aquela previsão de utilização do procedimento comum para aquela posse que foi perdida há mais de ano e dia. A legitimidade, ela permanece a mesma no que diz respeito ao possuidor como legitimado ativo, o legitimado passivo, aquele que turba, aquele que esbulha, aquele que ofende essa proteção possessória. O artigo 46 e 47 do Código de Processo Civil vigente, ele disciplina a competência para a propositura da ação, sendo que no que diz respeito às coisas móveis, o artigo 46 traz a previsão para a fixação do foro competente e, por sua vez e por seu turno, o parágrafo 2º do artigo 47 trata da competência no que diz respeito aos bens imóveis. É uma ação, como tantas outras, de natureza dúplice no que diz respeito aos procedimentos especiais. Isso é muito comum, a ocorrência de natureza dúplice nessas ações de natureza especial, nos procedimentos especiais, podendo haver acumulação dos pedidos. Pode haver, inclusive, a fungibilidade entre essas ações, entre a manutenção, a reintegração, podendo ser admitida como tal, dependendo da situação fática que é apresentada ao Estado juiz. Logo, no que diz respeito a essa fungibilidade entre esses institutos, a própria necessidade de um procedimento especial, e um procedimento especial de tamanha importância como as ações possessórias, fez com que o legislador adotasse uma posição de fungibilidade plena, ou seja, presentes os requisitos para o deferimento da tutela possessória, deverá o juiz fazê-lo indistintamente a ter aquele que pleiteia essa tutela possessória equivocadamente trazido um nome iuris distinto daquele que verdadeiramente deveria fazê-lo. Logo, nessa linha de raciocínio, a fungibilidade mantém-se como um importante instituto previsto no Código de 73 e agora mantido no Código de 2015. Admite-se as tutelas de urgência e evidência, as tutelas provisórias, evidentemente que manejadas segundo forte prova documental, mas o mais comum é o deferimento mediante audiência de justificação inclusive para se provar os requisitos destas ações possessórias. Poderíamos, então, de maneira mais simples, especificar quais são as mudanças nessas ações possessórias. Primeiro, que o novo Código amplia o rol dos pedidos cumuláveis, a partir de uma leitura do artigo 555 desse Código de Processo Civil, acrescendo a indenização pelos frutos percebidos e não indenizados, e isso resta positivado no artigo 555 do Código de Processo Civil. Permitiu ao autor, por exemplo, requerer a imposição de medida necessária e adequada a evitar nova turbação ou esbulho, ou efetivar a própria tutela provisória concedida pelo Estado juiz e, no final, pleiteada na inicial, evidentemente, no bojo desse processo. Essa previsão está alinhada no artigo 555 e ela é muito importante que seja compreendida pelo profissional do direito, ou seja, ele pode requerer a imposição de medida necessária e efetiva para evitar nova turbação ou para fazer valer, inclusive, os mecanismos da tutela possessória deferida anteriormente pelo Estado juiz. Permitiu, excepcionalmente, por uma leitura do artigo 557, a discussão da propriedade, mas de modo excepcional, só quando houver a presença de uma terceira pessoa, porque nós sabemos que é vedado a discussão de domínio na pendência de ação possessória. Essa vedação persiste, todavia, com uma pequena exceção, aquela alinhada no artigo 557 do Código de Processo Civil. O Código ainda tratou de modo diferenciado as ações individuais para as ações coletivas e fez isso em dois momentos desse procedimento especial. O artigo 565 trata disso, especificamente de que maneira se deve dirigir e requerer, inclusive, a citação dos possuidores nos pedidos coletivos, ou seja,
de modo diferenciado daquelas ações de natureza singular, daquelas ações em que não haja um litisconsórcio tão distante e extensivo em razão da tutela coletiva. Nessa linha de raciocínio, segundo a percepção desse artigo 565, isso facilitou para o profissional de direito fazer o requerimento e pedir a citação destes envolvidos. Portanto, há distinção entre o manejo de uma ação de natureza singular para uma ação de natureza coletiva. Essas são as principais alterações que dizem respeito às ações possessórias e, na sequência, nós iremos avaliar as alterações na ação de divisão e demarcação de terras particulares. Essa, por sua vez, o que não era diferente no Código de 73, tem uma maior extensão numérica no que diz respeito aos artigos que disciplinam as ações de divisão e demarcação de terras particulares. Primeiro, nós precisamos distinguir a ação demarcatória da ação divisória. E isso o próprio Código de Processo Civil deixou estabelecido a partir da leitura dos artigos 569 a 598, já citados, conceituando a ação de demarcação e a ação de divisão. A demarcatória, nós sabemos, ele é cabível em razão de controvérsia existente nos limites de duas ou mais propriedades, e a divisória é cabível para obrigar os demais consortes a extremar os seus quinhões. A legitimidade, tanto na demarcatória quanto na divisão, na ação divisória, ela não sofre alterações, e elas podem, inclusive, a partir da dicção dos artigos 569 a 598, serem realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados. Isso é uma alteração que há muitos anos já vem existindo no direito brasileiro e em vários procedimentos especiais, com a possibilidade da utilização da via extrajudicial quando os conflitos não existirem. Existindo o conflito, é evidente que o procedimento especial está para agasalhar este conflito e solucioná-lo. Isso não é diferente no âmbito da ação de divisão e demarcação. Mas o que mudou propriamente na ação de divisão e demarcação? Penso que as principais alterações no que diz respeito à divisão e demarcação dizem mais aos trabalhos de campo, uma melhor redação, uma melhor terminologia, uma melhor organização dos artigos alinhados do 569 ao 598, e aqui mudanças pontuais, porém importantes. Ficou mais fácil compreender o Instituto da Divisão e da Demarcação no novo Código de Processo Civil do que aqueles trabalhos de campos tão complexos que existiam no Código de Processo Civil de 1973. Importante observar aqui o artigo 576 do CPC de 2015, que determina que a citação será feita pelo correio em qualquer comarca do Brasil, exceto nos casos previstos na própria lei. Ou seja, via de regra, a citação ela é pelo correio. Logo, com exceção dessas alterações no que diz respeito aos trabalhos técnicos tão importantes para a solução desse litígio, as mudanças são pontuais, não são tão grandes, nada obstante manter um elevado número de artigos neste procedimento especial, que, repito, é especial em razão da própria natureza que cerca o litígio, em razão da própria natureza do direito material que cercam as partes. A partir de então, inaugura-se o próximo procedimento especial como um que não tinha previsão no Código de 73 e que era tão necessário para a solução de litígios empresariais, a ação de dissolução parcial de sociedade. Esta ação ela está alinhada no artigo 599 a 609 do Código de Processo Civil, é um capítulo inserido nesse novo Código de Processo Civil e, para isso, nós precisamos conceituar a ação de dissolução parcial da sociedade. Primeiro, a resolução da sociedade empresária, contratual ou simples. Se nós estamos a tratar de dissolução, estamos tratando de resolução em relação ao sócio falecido, em relação ao sócio excluído, em relação ao sócio que exerceu o direito de retirada ou de recesso, com apuração de haveres. Apuração de haveres aos herdeiros desse sócio falecido, apuração de haveres a esse herdeiro excluído, apuração de haveres àqueles que ele exerceu o direito de retirada ou de recesso. Ou somente a resolução com apuração de haveres. A competência é o foro da própria sociedade, não teria razão para ser de modo diverso, e a legitimidade está expressa no próprio artigo 600 do Código de Processo Civil. E, evidentemente, que os legitimados serão os herdeiros desse falecido ou o próprio sócio excluído ou que exerceu o direito de retirada ou de recesso. Em linhas gerais, quais são as novidades essencialmente trazidas nessa dissolução parcial de sociedade? Primeiro, a convalidação disso num procedimento especial, porque até então o jurisdicionado tinha de usar o procedimento comum
para ver dissolvida, ainda que parcialmente, a sociedade empresarial. A partir da vigência do novo Código de Processo Civil, pode socorrer-se de um procedimento mais enxuto, de um procedimento que se adequa, que se amolda melhor à situação fática existida entre as partes, e a partir da utilização deste procedimento, as regras ficam mais claras entre os sócios, fazendo com que, em eventual dissolução desta sociedade empresária, a atuação do Estado juiz se dê nos moldes do próprio procedimento. A jurisprudência, é bem verdade e é importante que se diga, ela preencheu algumas lacunas e foi a base para essa positivação trazida do artigo 599 ao 699. Os fundamentos, inclusive, do direito material estão lá elencados no artigo, por exemplo, 1077 do Código Civil ao 1085 daquele diploma legal. Quanto à morte, o entendimento é que dissolução vai ocorrer quando inexistir vontade das partes, dos herdeiros ou mesmo dos sócios sobreviventes na formação de um novo vínculo societário. E aí é necessário que se faça um balanço, que se apure os haveres existidos daquele sócio falecido, inexistindo a continuação das atividades empresariais quando existir a vontade daqueles herdeiros e também do sócio remanescente de refazerem, de constituírem um novo vínculo. Inexistindo essa vontade, é aí que se aplica o procedimento especial. O procedimento especial, então, será a solução para eventual litígio em que se apurem haveres, em que se definam responsabilidades, em que se atribua a cada um o que é seu. Em todos os casos, é importante que se diga, esse desfazimento ele é apenas de modo parcial. E aqui fica muito evidenciada que a finalidade é a preservação dos institutos empresariais, a própria função social da pessoa jurídica, a manutenção dos postos de trabalho, por exemplo, a manutenção da atividade empresarial, que por óbvio, por ser distinta a pessoa jurídica da pessoa física, não poderia se encerrar tão somente com o evento morte. Inexistindo este interesse de efetivamente finalizar as atividades empresariais e tendo por interesse a continuidade, a preservação da função social dessa empresa, é que o procedimento se amolda, se aplica, ainda que exista um conflito entre as partes postulantes, seja os herdeiros, seja o sócio excluído, seja os sócios remanescentes, vez que a legitimidade ativa aqui, ela poderá ser das mais diversas, dependendo da situação fática envolvendo as partes. O 6º capítulo deste título, que trata dos procedimentos especiais, diz respeito ao inventário e à partilha. Um procedimento especial de suma importância para o desenvolvimento das atividades jurisdicionais e que inicia-se conceituando e distinguindo o inventário da própria partilha. O inventário, assim considerado, um procedimento especial que se procede à descrição, à avaliação do patrimônio deixado por alguém em virtude de seu falecimento. A partilha é uma atividade jurisdicional desenvolvida à divisão dos bens inventariados, designando o quinhão que tocará a cada um desses sucessores. Primeiro, precisamos ressaltar a possibilidade da realização disso por escritura pública, ou seja, de um modo extrajudicial. Mas, no que diz respeito ao procedimento especial, no âmbito da jurisdição, é preciso que se observe se essa realização desse procedimento especial se dá em razão de um testamento, por exemplo, ou de uma atividade legítima, ou de uma atividade em decorrência da própria sucessão causa-mortes. Aqui vale ressaltar que haverá participação do Ministério Público nas hipóteses em que o herdeiro seja incapaz, esteja ausente, ou que exista o próprio testamento já citado. Existem algumas fases neste procedimento especial de jurisdição contenciosa, denominado inventário e partilha. Veja que o procedimento tem uma nomenclatura dupla, inventário e partilha. E essas fases é a abertura, a administração provisória, a nomeação do inventariante, as primeiras declarações, eventuais citações e impugnações, pedido de colação de bens eventualmente já recebidos, avaliação destes bens, últimas declarações. Enfim, o procedimento ele é subdividido em várias fases. É necessário aqui, inclusive, ressaltar a possibilidade de pagamento de dívidas deixadas por este falecido e que devem ser suportadas no limite das forças da herança por esses herdeiros. E aqui o procedimento também abarca a possibilidade da partilha e da sobrepartilha em hipóteses em que num primeiro momento essa partilha não possa ser realizada, ou seja, quando surgirem novos bens deste falecido. O que mudou no Código de Processo Civil de 1973 para este Código de 2015? Primeiro, a nova redação ela torna expressa a concepção
de que a escritura pública constitui um documento hábil para qualquer ato de registro, não só no que diz respeito aos bens imóveis, não mais limitando-se aos bens imóveis. O artigo 610 ele é categórico, que qualquer ato de registro poderá ter como base a escritura pública formalizada entre os herdeiros capazes e maiores e que possam estabelecer essa conjunção, esse ajuste na divisão e na partilha. Logo, o artigo 610 não deixa mais margem para dúvida no que diz respeito à possibilidade de que a escritura pública sirva como um instrumento de registro, não só de bens imóveis, mas também de outros direitos porventura deixados por esse falecido. Ocorreu a mudança, na regra geral, mais uma vez citada, dos prazos no Código de Processo Civil. Aqui o alinhamento é nesse mesmo sentido de que são 15 dias. Foi acrescida aqui a figura do companheiro nos artigos 616 e 617, podendo ser esse inventariante, né, inclusive por outro turno, o companheiro realizar essa atitude de inventariança, mas também o próprio herdeiro, o inventariante, o herdeiro menor, sê-lo inventariante, ou por seu representante legal, óbvio, no alinhamento desses artigos 616 e 617. O mesmo dizendo respeito também ao cessionário do herdeiro ou do próprio legatário. Acho muito importante mencionar, como uma grande conquista desse novo Código de Processo Civil, a atribuição de responsabilidades a esse inventariante de um modo mais pesado. A fixação, por meio de positivação no Código de Processo Civil, de supressão, de retenção de até 3% nas hipóteses de remoção do inventariante, ou seja, uma verdadeira punição para esse inventariante que não agiu bem, que não correspondeu às expectativas do Poder Judiciário, que não teve a responsabilidade na condução do ativo e do passivo desse inventário. O termo despacho na partilha foi substituído por decisão, previsão do artigo 647. Criaram-se novos dispositivos acerca das regras na partilha, bem suscetíveis de divisão e sucessão do nascituro. Esse alinhamento está dos artigos 648, passando pelos 649 e 650 do Código de Processo Civil. Determinou-se no artigo 659 a intimação do fisco para que proceda ao lançamento administrativo dos impostos, mas não limitado aos valores dos bens deste espólio atribuídos pelo herdeiro. Essa previsão está contida no artigo 659, para ser mais preciso. Logo, as alterações elas foram pontuais, mas necessárias para que o procedimento fique ainda mais transparente, seja um procedimento mais objetivo, um procedimento que se amolda mais à necessidade de ser especial e de trazer ao jurisdicionado a expectativa de ser mais célere. Porquanto nós sabemos da existência de inventários e de procedimentos especiais de inventário e de partilha que se alongam há vários anos e anos sem uma solução do Poder Judiciário. A expectativa é de que, com esse condensamento, com essa nova positivação trazida pelo texto do novo CPC, as coisas melhorem e que nós tenhamos um procedimento mais célere, mais enxuto e mais próprio às disposições que digam respeito à sucessão causa-mortes. O 7º procedimento especial trata dos embargos de terceiro, com a sua previsão alinhada nos artigos 674 a 681 do Código de Processo Civil. Acho importante ressaltar aqui o deferimento de liminares, que já era comum, principalmente quando tratava-se da totalidade dos bens discutidos, seja no processo de execução, seja na fase de cognição, seja na fase de execução. A possibilidade da concessão dessas tutelas de urgência que já existia, ela resta mantida, e pequenas e pontuais alterações, como, por exemplo, legitimidade do proprietário fiduciário, está expressa no artigo 674. Passou a abranger também a simples ameaça de constrição. O rol exemplificativo desses legitimados está lá no artigo 674 do Código de Processo Civil. Determinou-se também, na leitura do artigo 675, que o juiz deverá intimar pessoalmente o terceiro interessado em se opor ao ato de constrição, sempre que possível identificá-lo, ou seja, trazendo também para a discussão nos próprios autos, vez que esse, de fato, é o maior interessado na solução desses embargos de terceiro. Determinou a exigência da caução com alinhamento do artigo 678 do Código de Processo Civil. O procedimento não teve grandes mudanças, são também pontuais, como alguns dos procedimentos, mas esse importante instrumento utilizado pelo terceiro na defesa de bens de sua propriedade que estejam por uma ordem judicial constritos ou sofrendo ameaça de constrição, eles passam também a ser observados segundo a dicção desses artigos citados.
O próximo procedimento a ser observado é um procedimento que encontrava-se no Código de 1973 sob a condição de modalidade de intervenção de terceiro, a oposição. No Código Antigo, a sua previsão era de modalidade de intervenção de terceiro. No Código Novo, tornou-se um procedimento especial. Sua previsão está nos artigos 682 a 686 e é uma permissão, um ingresso, a possibilidade de que, por meio de um procedimento especial, o opoente possa demandar em face do autor e do réu internação originária com a finalidade de haver para si o bem jurídico disputado. Aqui vale ressaltar a diferença dos embargos de terceiro para o instrumento da oposição, porque naquele citados embargos de terceiro, naquele procedimento especial, eu tenho um manejo de um procedimento especial em que eu vislumbro a possibilidade de sofrer uma constrição em bem de minha propriedade, mas não quero imiscuir na discussão jurídica existente entre autor e réu. Eu só não quero que um bem de minha propriedade seja constrito. Aqui não. Aqui eu desejo, na condição de oponente, segundo as linhas trazidas pelo artigo 682 a 686, de fato imiscuir nessa discussão. Eu quero que o Estado juiz me reconheça, que me titularize nessa condição, diferentemente do autor e do réu. Eu quero com eles discutir a matéria tratada por eles, quero ingressar nessa discussão. Por isso que o Código Antigo tratava como uma modalidade de intervenção de terceiro. E aqui se amoldou melhor a um procedimento especial, notadamente pelo interesse desse oponente em discutir a questão, em discutir o mérito, em discutir o pano de fundo da discussão entre autor e réu, ou seja, a partir de então, o oponente quer ver reconhecido pelo Estado juiz a sua titularidade plena, quer muitas vezes que o Estado declare-o como titular daquele bem disputado pelo autor e pelo réu. É de fato a ingresso nas condições e na discussão proposta pelo autor e réu, querendo que ele, oponente, seja reconhecido como titular daquele direito. A principal modificação é sair de um instrumento, de um manejo, de uma intervenção de terceiro, passando por um procedimento especial. Agora, o procedimento ele é positivado no Código, com as novidades que estão alinhadas nesses artigos 682 a 686. Quais são? Em vez de eu iniciar um novo processo, eu ingresso com o instrumento da oposição, com um procedimento especial e, evidentemente, será pensado a discussão existida entre autor e réu. O novo Código de Processo Civil continuará resguardando o interesse desse terceiro, sendo que por meio de um procedimento especial e não mais por meio de uma intervenção de terceiro, no procedimento comum. Não há, no entanto, grandes novidades se comparado com o percurso a que tinha que atingir o interveniente, aquele terceiro, e agora o oponente na condição de autor de uma demanda de procedimento especial. Ela é pensada com os autos da ação originária e será, evidentemente, julgada conjuntamente com essa, porque é evidente que correríamos o risco de ter decisões conflitantes se caso não houvesse o julgamento simultâneo destas ações, tanto da ação originária quanto do procedimento especial da oposição. O próximo procedimento especial a ser analisado diz respeito à habilitação, a partir de uma dicção do artigo 687 seguintes do novo Código de Processo Civil. De acordo com esse novo Código, a habilitação passará a ser, em regra, processada e tratada nos próprios autos da ação principal. A sistemática do Código de Processo Civil de 2015 é a inversa se comparada ao Código de 73. Excepcionalmente, no entanto, a habilitação poderá ser processada em autos apartados, se o pedido constante na petição inicial for impugnado e houver necessidade de dilação probatória acerca da questão documental, por exemplo. Isso com a previsão do artigo 691 deste mesmo Código. A pontual alteração diz respeito a isso. A previsão, a regra geral é de que a habilitação se dê nos próprios autos e a exceção será a habilitação em autos apartados, em autos diversos. Haverá a suspensão do caminhar dos autos, da tramitação processual, quando houver o requerimento de habilitação, notadamente porque a habilitação diz respeito a um procedimento que trata da sucessão nos próprios autos, ou seja, trazer para os autos os prováveis herdeiros daquele que eventualmente faleceu. A relação no que diz respeito ao direito de família, ela foi observada no novo Código de Processo Civil. E aqui, categoricamente, digo-lhes que uma das grandes alterações nos procedimentos especiais diz respeito à atribuição em um capítulo próprio das ações de família. Tanto é verdade que tratar da separação, do divórcio, da extinção de união estável, no âmbito do procedimento comum,
isto é mais que normal, mais que conhecido. Mas era possível, era previsível que o legislador trabalhasse de modo especial, de modo diferenciado, notadamente pela necessidade de observação das relações interpessoais, notadamente pelo fato de que estamos a tratar de direito de família, de algo que precisa ter uma precaução no que diz respeito ao Poder Judiciário na aplicação das leis. E isso o novo Código de Processo Civil, em meu modesto entendimento, fez e fez bem. Alinhado nos artigos 693 a 699, criou-se um procedimento pelo qual as ações de família devam tramitar. Um procedimento que tem as ações com o gênero de família, as suas mais diversas ações, envolvendo separação, divórcio, extinção de união estável, de tantas outras relações, e que tenha um alinhamento especial que, evidentemente, caminhará de modo comum a partir de determinado tempo. Porém, conceituando esse procedimento que diz respeito, que trata dos processos contenciosos de divórcio, de separação, de reconhecimento e extinção dessa união estável, da guarda, da visitação e filiação, a intervenção do Ministério Público ela é necessária quando houver interesse de incapaz, evidentemente, dos menores. A competência, o domicílio do guardião dos filhos prevalece, quando estiver estabelecido ou existir requerimento no sentido de guarda desses filhos. Se não houver filho incapaz, será no foro do último domicílio do casal, e se nenhuma das partes residirem nesse último domicílio, o foro será do domicílio do réu. Em ações de guarda, o foro será o domicílio de quem exerce essa guarda, que aqui deve prevalecer os interesses dos menores, os interesses daqueles que têm a guarda sob a direção dos seus genitores. Esse procedimento especial também, no que diz respeito à alienação parental, o juiz poderá utilizar, inclusive, o depoimento dos incapazes, isso, evidentemente, quando as condições pessoais permitirem. Existem algumas novidades que foram trazidas por esse capítulo destinado às ações de família, advindas com esse novo Código de Processo Civil. Primeiro, a própria existência do procedimento especial. O procedimento, repito, que trabalha, que orienta, que disciplina a mediação, a conciliação, as hipóteses das relações sociais, a presença dos assistentes sociais, dos psicólogos, como elementos tão importantes na formação do convencimento do magistrado. Estabelece-se, portanto, esclarece inicialmente que quando as ações de divórcio, de guarda, de separação, de extinção de união estável, não demandarem instrução processual, por terem sido propostas de forma consensual, isso caberá aos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. As disposições estão lá alinhadas nos artigos 731 a 734 deste CPC. Aqui nós estamos tratando de procedimento de jurisdição contenciosa, em que o litígio esteja aflorado, o estado de beligerância entre as partes esteja presente. Nesse ponto é importante aqui ressaltar que também haverá possibilidade, por óbvio, da realização dessa separação, do divórcio, quando existirem partes capazes, assistidas por seus advogados, e que poderão fazê-los por escritura pública. Existindo menores incapazes, isso não é possível, como já não era desde o ano de 2007, quando a Lei 11.441, de 4 de janeiro de 2007, alterou o Código de Processo Civil de 73 para possibilitar a escritura pública como um meio de solução deste litígio, desse conflito, ou seja, um modo em que as partes por si só alcançam a solução desse eventual conflito, mas ressalvando que não se pode existir menores, existirem incapazes, o que faz com que as partes devam dirigir ao Estado juiz utilizando dessas vias especiais. Com o novo código, o tabelião pode lavrar a escritura pública da união estável, como já era previsível, notadamente pelas várias formas e pela presença de várias sociedades conjugais, pela presença de várias atividades distintas daquele modelo original da família brasileira que foi tanto sendo alterado ao longo do tempo. A positivação desse instituto, ela põe uma pá de cal no assunto, permite a extinção da união estável também por escritura pública, isso está expresso a partir dos artigos já mencionados anteriormente. Um outro importante procedimento especial que sofre pequenas e pontuais, mas importantes alterações, é a ação monitória. Aquela ação em que o jurisdicionado tenha um quase título, esteja ali numa linha muito tênue entre ser alguém que pode postular a tutela jurisdicional executiva e ser alguém que dependa da tutela jurisdicional cognitiva para a formação do título executivo. Ele está no meio do caminho.
e ele precisa formar, ele precisa estabelecer este quase título em um título em que se objetive a fase de cumprimento de sentença como uma fase sequencial à formação da cognição. Esse estabelecimento via ação monitória como procedimento especial, já existente no direito brasileiro há muitos e muitos anos, ele fez com que esse detentor do quase título não precisasse passar por uma via crucis da fase cognitiva e pudesse ter uma fase intermediária entre a fase cognitiva e a fase executiva. Uma fase que inicia-se com uma previsão, uma presunção do Estado juiz da existência, da ratificação desse quase título em juízo, a fim de formar, de dar-lhe validade e atribuir-lhe efeito executivo. Essa previsão está dos artigos 700 a 702, e essa prova documental é ela que permite ao juiz a formação dessa presunção da existência de um negócio, ainda que esse negócio jurídico não possa ser dotado da plena executividade e seja necessário o próprio procedimento especial para dar validade e a possibilidade de uma futura fase de cumprimento de sentença. É importante aqui ressaltar que a possibilidade do parcelamento, que já vinha presente na legislação brasileira desde as leis, especificamente na Lei 11.382 de 2006, ela agora também foi atribuída à ação monitória. Haverá a possibilidade de que o demandado na ação monitória parcele esse débito em 6 parcelas acrescidas de juros e correção na forma da lei, como desde o ano de 2006, portanto, há 10 anos atrás, o legislador brasileiro permitiu ao executado a possibilidade de um parcelamento em até 6 parcelas, dando-se um pagamento inicial ao credor daquela importância e, evidentemente, que dividindo as demais nas parcelas subsequentes. Esse parcelamento está alinhado no artigo 701 e é um importante instrumento, inclusive, para a pacificação desses conflitos, porque ele permite que esse devedor faça a quitação a tempo e modo dessa obrigação e veja-se liberado daquilo que lhe incomodaria tanto, de suportar os ônus de uma eventual execução, de um eventual cumprimento de sentença futuro. Os embargos eles podem ser opostos sem garantia do juiz, tal como era no Código de 73, está positivado no artigo 702. Sedimentou o entendimento de que esses embargos monitórios têm natureza de defesa, diferentemente dos embargos à execução. Aqui, o entendimento sedimentado é de que tem natureza de defesa, com possibilidade também de rejeição liminar desses embargos, a teor do próprio 702 do CPC, com vistas a evitar procrastinação. Por isso que é importante a utilização desse instrumento do parcelamento quando não couber ao devedor outra alternativa a não ser parcelar esse débito, realizar esse pagamento, facilitando para si, porque está parcelando, e permitindo ao credor já receber a importância que para ele será, evidentemente, tão relevante. O outro procedimento especial na sequência, muito reduzidamente tratado nos artigos 703 a 706, diz respeito à homologação do penhor legal, um procedimento especial que visa o reconhecimento de uma situação pré-estabelecida em lei, de modo a dar-lhe regularidade, de modo a dar-lhe eficácia. Esse reconhecimento ele pode decorrer de uma decisão judicial ou de escritura pública lavrada por notário de livre escolha do credor. O credor pode utilizar-se, portanto, da via extrajudicial para isso. O objetivo da ação é a homologação de um penhor que se aperfeiçoou com a entrada do credor na posse dos bens do devedor. E o pedido de homologação é independente do pedido de condenação. Cabe recurso de apelação contra essa sentença, mas o réu poderá comparecer e pagar esse débito, manter-se inerte ou apresentar defesa. São várias as possibilidades trazidas por esse procedimento de homologação do penhor legal. O novo código ele amplia notadamente o rol de defesa, porque tal inserção decorre de uma previsão lá do Código Civil, no artigo 1472, segundo o qual, por exemplo, pode o locatário impedir a constituição do penhor mediante caução idônea. Reconhecida a idoneidade da caução prestada por esse devedor, poderá o juiz, na sentença, rejeitar a homologação do penhor legal. E rejeitando a homologação do penhor legal, ele homologar a caução oferecida. A homologação desse penhor legal é um critério do credor requerente que poderá, como já dito anteriormente, ser realizado pela via extrajudicial a partir da previsão do artigo 703 do Código de Processo Civil. Em se optando pela homologação extrajudicial, o credor dirige requerimento ao notário com as mesmas características, com as mesmas previsões lá contidas no artigo 703 do Código de Processo Civil. Já caminhando para o encerramento dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, o próximo diz respeito à regulação de avaria grossa. É um procedimento
agora estabelecido nos artigos 707 a 711, e ele possui o objetivo de minimizar os riscos ou as consequências causadas por danos em embarcações, em cargas ou na realização de despesas extraordinárias que não existiam. As modalidades, via de regra, elas são simples ou são avarias grossas, ou seja, regula-se a avaria simples ou regula-se a avaria grossa, e no que diz respeito ao regulamento das avarias grossas, as despesas são repartidas proporcionalmente entre o navio, o seu frete e a carga. É um procedimento pouco utilizado, não tanto em nosso estado, mas que em outros locais da federação, em outros estados da federação, pode ter uma utilização mais comum. A regulação, a repartição, o rateio dessas avarias, elas serão feitas por árbitros, nomeados por ambas as partes, às instâncias do capitão, ou pelo Estado juiz, se evidentemente não chegarem a um consenso. Havendo a necessidade da intervenção do judiciário, uma vez homologada, constitui título executivo das hipóteses lá mencionadas. Havendo concordância entre as partes, o que se definiu na regulação, uma vez homologada, passa a ter caráter definitivo. Sem concordância, a palavra final, por óbvio, será do juiz. O novo código, ao longo do texto, ele cuidou de algumas questões envolvendo o direito marítimo e fez questão de estabelecer essa regulação de avaria grossa. Dentre eles e principalmente no que diz respeito ao procedimento de direito marítimo, essa regulação de avaria grossa, com complemento a algumas regras já existentes no direito comercial e no direito internacional. Há uma associação aqui de menções ao direito material e é muito importante que se conheça o direito comercial, que se conheça naquilo que ainda estiver vigente, e o direito internacional, para compreender a acepção e o alcance desse procedimento especial. Avaria, no sentido empregado no direito marítimo, significa danos, significa despesas, significa as duas coisas ao mesmo tempo, dependendo da situação fática envolvendo as partes. Consiste a avaria nesse dano causado às cargas ou às embarcações, ou na realização de despesas extraordinárias com o objetivo de minimizar os riscos ou as consequências causadas por esse próprio dano. Repito, sua previsão está prevista no artigo 707 a 711 do Código de Processo Civil vigente. O próximo procedimento especial é aquele que diz respeito à restauração de autos. Ele tem por finalidade a recomposição de autos desaparecidos, por meio de cópias, por meio de certidões ou de quaisquer outros documentos. Só é cabível se não existir autos suplementares. E a legitimidade será das partes, do juiz, do Ministério Público. Qualquer um deles poderá provocar a utilização do procedimento especial da restauração de autos. Deverão ser citados todos aqueles que participam, que intervêm nos autos deste processo, seja na qualidade de partes, seja na qualidade de terceiro interessado. Se houver concordância das partes, as coisas ficam mais simples, porque a restauração ela parte do pressuposto de que estas partes trarão para o Estado juiz os documentos que tiverem em sua posse. Documentos esses como, por exemplo, cópias da petição inicial, cópias da defesa, cópia de eventual sentença, cópias de laudos periciais, e aqui por isso, quando se cita intervenção de terceiros, imagina a intervenção de terceiros de um modo mais lato, de um modo mais amplo. Se essa concordância for apenas parcial, observam-se as regras do procedimento comum. A redação desse novo código, ele passou a fazer referência aos autos também como eletrônicos, porque nós vivemos uma época em que o procedimento judicial como um todo passa por essa nova fase do Código de Processo Civil, mas também pela instauração do procedimento judicial eletrônico como meio de solução de conflito. Então o legislador não podia ficar omisso a essa situação, precisava também estabelecer uma condição para a restauração de autos, não só físicos, mas também autos eletrônicos. E o legislador não se furtou a isso, estabeleceu claramente a possibilidade da restauração de autos, seja físico, sejam também autos eletrônicos. O novo código, só para finalizar no que diz respeito à restauração de autos, ele amplia a legitimidade e permite que o juiz, de ofício, promova essa reconstituição. E aqui é importante mencionar juiz, partes e Ministério Público. Os interessados também poderão fazê-lo, porém, a legitimidade via de regra, ela será das partes do Ministério Público do Estado juiz. Superadas as questões envolvendo os procedimentos de jurisdição contenciosa, é importante, de um modo mais simples do que aquele que foi estabelecido com os procedimentos de jurisdição contenciosa, mas por uma necessidade de manifestação quanto principalmente àqueles novos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, que nós consigamos analisá-los.
analisá-los de modo mais sintético, que é aquela análise que fizemos quanto aos procedimentos de jurisdição contenciosa, mas que não deixemos de fazê-lo. Os procedimentos começam, por exemplo, com a notificação e interpelação, previstas nos artigos 726 a 729. Ele anteriormente estava descrito no livro do processo cautelar, naquela divisão originária entre livro do processo de conhecimento, livro do processo de execução, livro do processo cautelar e livro dos procedimentos especiais, e a notificação e interpelação, tal como outros procedimentos que tornaram-se especiais, alguns saindo lá de intervenção de terceiro, vindo para cá nos procedimentos especiais. Este aqui sai da condição do revogado processo do livro do processo cautelar e vem aqui a ser um procedimento especial, saindo do livro do processo cautelar agora extinto e passando à condição de procedimento especial. Ele estava disciplinado lá atrás nos artigos 867 a 873 e aqui está estabelecido a partir dos 726 e 729, sem maiores alterações e sem a necessidade de que façamos uma reflexão ainda mais longa. Vale ressaltar, sai da condição do revogado processo cautelar e vem agora com a condição de procedimento especial. As alienações judiciais, com a sua previsão no artigo 730, um procedimento especial por meio do qual o Poder Judiciário, agindo de ofício ou mediante requerimento dos interessados, procede à venda dos bens, nas hipóteses desses procedimentos sem nominado ou nominado, e o artigo 730 é de fácil compreensão e o procedimento pode ser observado lá no 725 no procedimento inominado ou no 730 com esse procedimento nominado. A diferença, ela pauta-se na autonomia da vontade para a utilização desses procedimentos e não há, via de regra, nenhuma novidade que possa ser aqui comentada nessa oportunidade. Ainda na jurisdição voluntária, se tivemos no que diz respeito à contenciosa um capítulo destinado às ações de família, há também a previsão no âmbito dos voluntários, dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária para divórcio e separação consensual, extinção consensual da união estável, alteração do regime de bens do matrimônio. Tudo alinhado nos artigos 731 a 734. Eu passo a ter um procedimento de jurisdição voluntária que trata especificamente do divórcio, da separação consensual, da extinção consensual dessa união estável, da alteração do regime de bens. É bem verdade que é necessário manifestar que após o advento da emenda constitucional 66, muitas dúvidas existiram se inclusive persistia no ordenamento jurídico brasileiro a figura da separação judicial. A partir da vigência do novo Código de Processo Civil, não há mais o que se discutir quanto a isso. Está positivada a possibilidade da separação consensual antes do decreto do divórcio, a fim de que esses cônjuges tenham condições de, inclusive, melhor compreender a situação vivida por eles e se de fato desejam pôr fim definitivamente ao matrimônio ou se passam por um momento que ainda será possível a reconciliação. Pautado nisso, o legislador estabeleceu, do artigo 731 a 734, o ajuizamento dessas modalidades, separação, divórcio, extinção de união estável, e aqui um importante instrumento positivado no Código, a possibilidade da alteração dos bens, do regime de bens deste casal. É bem verdade que desde o Código Civil isso era possível, desde a vigência da Lei 10.406, mas o procedimento, tornando-se especial, vem com o novo Código de Processo Civil. A possibilidade de que os cônjuges possam vir a juízo sem causar prejuízo a terceiros e postularem uma alteração no regime dos bens. Isso, evidentemente, cercado de alguns cuidados do próprio Poder Judiciário, por exemplo, com a publicação de editais, por exemplo, com a divulgação dessas informações a terceiros interessados, que não podem ser prejudicados por manobras deste cônjuge. Mas é verdade que aquele que queira agir com lealdade, com boa fé e que queira, por uma razão pessoal, a alteração do seu regime de bens, poderá fazer doravante, principalmente com a edição deste procedimento especial de jurisdição voluntária. No que diz respeito aos testamentos e codicílios, não há nenhuma grande alteração. Apenas aqui vale mencionar que lá no 1130 do Código de Processo Civil, exigia-se que as testemunhas ouvissem a leitura do testamento quando inquiridas em juízo. O novo Código não repete essa providência. Assim, verificada a presença dos requisitos legais, basta a intimação do Ministério Público para a confirmação posterior desse testamento, a teor da previsão do parágrafo 2º do artigo 737 deste CPC. Na mesmíssima linha de raciocínio, o Instituto da Herança Jacente, com as suas previsões dos artigos 738 a 743, também não sofreram grandes reformas. Aqui vale ressaltar que, quanto aos editais, o Código traz uma novidade frente ao Código de 73. Nos termos do caput do artigo 741, o edital será publicado na Rede Mundial de Computadores,
no sítio do tribunal que estiver vinculado ao juízo e na plataforma de editais do CNJ. Repito aquilo que mencionamos agora há pouco no que diz respeito a essa nova fase do processo judicial, a nova fase do processo judicial, digo eletrônico, em que o advento dessa internet, o advento da rede mundial de computadores, nos faz refletir que não mais aquele edital pura e simplesmente divulgado nos jornais locais atinge uma finalidade. Então aqui eu tenho uma publicação de modo diverso, será vinculado na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal que estiver vinculado e na plataforma digitais do CNJ. Um importante instrumento para dar publicidade, para dar efeito erga omnes a essas hipóteses. Os bens dos ausentes, regulados a partir do artigo 700, na conjunção dos artigos 744 e 745, mais uma vez também não traz grandes novidades. Vejam que no que diz respeito, comparando-se os procedimentos de jurisdição voluntária com aqueles de jurisdição contenciosa, os de jurisdição contenciosa sofreram muito mais alterações que aqueles trazidos na jurisdição voluntária. Por isso que disse que seria breve na exposição da jurisdição voluntária ser comparada à exposição que fiz quanto à jurisdição contenciosa. Portanto, no que diz respeito aos bens dos ausentes, de uma maneira muito simples, o novo código altera a publicação dos editais, tal como falamos agora há pouco. A novidade presente também diz respeito ao sentido de dar essa efetividade do princípio da publicidade do código, lá no artigo 8º, a prática desses atos eletrônicos, que precisa ser dada essa publicidade, notadamente por tratar-se de bens de ausente. A norma do artigo 1162 do Código revogado, que dispõe sobre as hipóteses de cessação das curadorias dos ausentes, aqui não foi reproduzida na nova legislação. O novo Código também se absteve de apresentar o rol dos legitimados para abertura da sucessão provisória, como fez o Código de 73. E também houve supressão da norma do artigo 1166 do Código revogado, que determinava a prestação de caução pelos herdeiros que se emitirem na posse durante essa sucessão provisória. O procedimento especial de jurisdição voluntária das coisas vagas, previsto no artigo 746, é um procedimento segundo o qual se instaura em juízo a fim de regular a coisa perdida pelo dono e achada por outrem. A finalidade é regular essa entrega dessa coisa perdida nas hipóteses em que o descobridor, apesar de ter adotado as medidas necessárias, não conseguiu localizar o dono. O procedimento ele é instaurado a partir do dono ou possuidor não comparecer, ocorrerá a sua venda em asta pública, pertencendo ao remanescente ao município, cuja circunscrição for encontrada, deduzida a despesas, a recompensa do descobridor e evidentemente somadas a essas despesas. Quando o dono ou possuidor aparece, o juiz mandará entregar-lhe a coisa. O descobridor terá direito a essa recompensa, que não poderá ter um valor inferior a 5% sobre o valor da coisa achada. O procedimento permanece no CPC de um modo muito semelhante àquele de 73. Foi acrescido tão somente uma previsão do parágrafo 3º do artigo 746, que não tinha no CPC de 73, e no que tange os demais aspectos deste tema das coisas vagas, manteve-se um alinhamento daquilo que tinha lá do 1233 ao 1237 do Código Civil de 2002, aplicável ao Código de Processo Civil de 2015 e que também o era segundo a regra do Código de 73. O procedimento da interdição, com a sua previsão dos artigos 747 a 758, é um procedimento segundo o qual se investiga e declara a incapacidade de pessoa com a finalidade de ser representada ou assistida por curador. Esse procedimento, nada obstante não ter uma nova formatação, ou seja, manter aquelas diretrizes que eram do Código de 73, ele ganhou uma certa importância, principalmente em decorrência do Estatuto das Pessoas com Deficiência. Ele passa a ser um instrumento muito importante, notadamente porque não há que se falar mais em incapacidade absoluta. Em decorrência da inexistência de uma incapacidade absoluta, essa relativização da incapacidade, ela precisa passar pelo crivo do procedimento especial da interdição, um procedimento de jurisdição voluntária, notadamente porque essa interdição poderá ser amanhã levantada se aquela pessoa, ora interditada, recuperar a capacidade, a plenitude da sua capacidade civil. A legitimidade ativa, ela está prevista no artigo 747, e a legitimidade passiva, ela está prevista no artigo 1767 do Código Civil. O que mudou na legislação se comparado o CPC de 73 para esse de 2015? Primeiro que o ordenamento passará apenas a ter uma hipótese de incapacidade absoluta, qual seja o menor de 16 anos. É a única hipótese do legislador para incapacidade absoluta e plena. Haverá necessidade de um laudo médico
documento indispensável para a propositura da ação, na forma do artigo 750. Houve uma mudança geral relacionada à contagem de prazo. Dias úteis, evidentemente que, por tal previsão do Código de Processo Civil, na forma do artigo 752, será de 15 dias. Há uma extensão dessa legitimidade para o Ministério Público e para o curador, na forma do artigo 756 deste Código. O novo Código ele permite expressamente a interdição parcial, o que já podia ser extraído de uma leitura do 1772 do Código Civil, mas que não era tanto observada. E agora poderá existir também a figura do levantamento parcial dessa curatela, com apenas a diminuição dos poderes deste curador nomeado pelo juízo. No que diz respeito ao procedimento de organização e fiscalização das fundações, é que se ressaltar que as considerações gerais dizem respeito a ser uma universalidade de bens personalizada, em atenção ao fim que lhe dá uma unidade, ou seja, a constituição, a organização dessa fundação. O procedimento serve tanto para organizar quanto para fiscalizar o funcionamento dessas fundações, que são pessoas jurídicas de direito privadas, instituídas por pessoa por escritura pública ou por testamento, submetendo-se à custódia do Ministério Público na forma da lei. A elaboração do estatuto ela pode passar pelo instituidor, pela pessoa designada por esse instituidor ou por próprio Ministério Público. E a extinção da fundação, ela tem como legitimidade qualquer interessado em um Ministério Público, as suas hipóteses são de objeto ilícito, impossível a sua manutenção, vencido o prazo de sua existência, não ter condição da sua continuidade, ou por uma intervenção do Ministério Público nas hipóteses de má-fé pelos seus gestores. O procedimento ele não repetiu a redação dos antigos 1199 a 1203 do CPC revogado e regulou as hipóteses nas quais o julgador deve resolver o conflito eventualmente existente entre o instituidor da fundação e o Ministério Público, e é para isso que o Poder Judiciário irá solucionar, notadamente quando existir uma divergência de opinião entre o Ministério Público e o instituidor dessa fundação ou seus gestores. Aprovação do estatuto, revisão nesses estatutos, tudo isso passando pelo crivo do Ministério Público, e não havendo concordância desse como tal e como responsável por velar o bom funcionamento das instituições, quando inexiste consenso entre o Ministério Público e os requerentes que a ele dirigem eventual pedido para alteração, para extinção, para criação, para a instituição, ou o Poder Judiciário, regulado por esse procedimento especial, dará a palavra final. Os procedimentos de ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo, e nós falávamos agora há pouco da importância do direito marítimo se comparado o CPC de 73 com o CPC de 2015, está alinhado aqui do 776 ao 770. Importante conceituar rapidamente que protesto é o meio pelo qual serve o capitão do navio para comprovar os fatos ocorridos no curso da viagem. E vejam bem que o nome do procedimento é da ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo. Então, de início, pode existir uma interpretação pela própria nomenclatura desse procedimento especial. Aqui o procedimento trata de uma petição inicial com a narrativa dos fatos, oitiva de testemunhas, homologação disso e a ratificação daquilo que ocorreu no transcurso enquanto o navio circulava nos mares e, evidentemente, a necessidade de levar isso a juízo para a sua ratificação. O novo Código disciplinou essa matéria do 776 ao 770, razão pela qual podem ser considerados e revogados todos os dispositivos relacionados com a legislação de 39, que era quem supletivamente analisava a questão, vez que não havia um procedimento especial no Código de 73 e manteve a redação do Código de 39, e especificamente na parte final do CPC de 73, houve menção para dizer que ainda persistia o Código de 1939 para regular esse assunto. De uma maneira muito rápida, nós pontuamos os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, porque a manifestação quanto ao procedimento de jurisdição contenciosa nos levou um tempo maior. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falando com cada colega advogado, com cada colega advogada, com cada estudante de direito, com cada acadêmico que nos assistem, dizer que para nós, da Ordem dos Advogados do Brasil e Minas Gerais, há uma preocupação com a educação continuada, há uma preocupação com a inserção dos advogados no novo Código de Processo Civil, a inserção dos advogados com o processo judicial eletrônico, há uma importância
muito grande para nós dessa educação continuada, tanto que nós temos a Escola Superior de Advocacia, que tão bem tem realizado as caravanas do CPC, mas esse é um instrumento a mais, um instrumento que a diretoria da Ordem, liderada pelo presidente Antônio Fabrício, trata com que a advocacia possa conhecer as novidades desse novo CPC. Nós, diretores da Ordem, ficamos satisfeitos do ponto de vista dos acessos que vêm ocorrendo a essas videoaulas, sabemos da importância dessa videoaula, principalmente pela vida agitada do advogado e da advogada, e a necessidade de que nós nos reciclemos. Creio que esse novo Código de Processo Civil traz desafios que são ainda insuperáveis, notadamente pelo acúmulo e pela junção entre o processo judicial eletrônico e o próprio processo civil. São muitas novidades a todo tempo chegando para o jurisdicionado e para a advocacia. Até acredito que num primeiro momento nós podemos ter uma sensação de que o processo judicial tornou-se ainda mais lento, o que é uma preocupação de todos nós. Mas creio que com o advento e com as práticas desse novo Código de Processo Civil, e se nós observarmos que cabe a nós, a todos os advogados, um exercício de um protagonismo na solução dos conflitos judiciais, nós podemos vislumbrar um futuro ainda melhor. Eu quero finalizar a minha exposição agradecendo a sua atenção, me colocando inteiramente à sua disposição. O meu e-mail, enquanto secretário-geral dessa casa, é gustavochalfun@oabmg.org.br, e eu coloco-me, tenho certeza que todos os colegas diretores e o presidente Antônio Fabrício me autorizam a fazer essa assertiva, no sentido de que estamos plenamente à disposição da advocacia mineira. Muito obrigado e até a próxima.